Ainda em pé, nós vamos entoar o hino número 25 do nosso HCC. Ele vai ser projetado aqui na transparência. E logo em seguida estaremos cantando o número 2 do cantor cristão.
126. Meus irmãos, Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Há uma só voz, Salmo 126. Salmo 126, toda a congregação juntamente comigo. Leiamos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, semeiam com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus abençoe esta porção. Estaremos semeando hoje mais uma vez, neste culto, a igreja reunida, é a semeadura da palavra de Deus. Às vezes é muito difícil, mas voltará sem dúvida alegremente, trazendo os molhos, a colheita, o resultado, os frutos daquilo que se semeou. Irmão Floriano Peixoto vai orar ao Senhor neste momento, em nosso favor. Pai Celeste, Pai querido, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que nos concede esse momento. Esta dádiva foi nos dada por Jesus Cristo, teu Filho amado, que tirou aquela barreira que nos impedia falar contigo. Hoje nós temos esse acesso a Ti, por intermédio daquele que está entre o Criador e a criatura que intercede por nós. Graças damos, Senhor, porque estamos aqui na Tua agência salvadora, a fim de, Senhor, de cultuar o Teu santo nome e aprender mais da Tua santa palavra, Senhor. Suplicamos a Ti, Senhor, enche-nos da Tua sabedoria, Senhor, para que nós possamos ser servo Teu sábio, a fim de que possamos falar livremente da Tua santa palavra, Senhor. Abençoe esse culto que está se iniciando, Senhor. Enche os Teus servos da Tua sabedoria, para que possa trazer a nós a Tua palavra e nós nos enchermos dela, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Impulsiona-nos, Senhor, para melhor servir. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. O coro tem.
Fomos informados agora, o falecimento do pastor Josias Batista Santos, pastor da Segunda Igreja Batista de Itaquera. O falecimento foi hoje, o sepultamento vai ser amanhã, né? Amanhã. O corpo está lá na igreja, Segunda de Itaquera. O pastor Josias Batista dos Santos está sendo velado na igreja, Segunda Igreja Batista de Itaquera. O sepultamento será amanhã. Você tem horário? Não temos ainda horário, não é? Ele é seu tio, né? Tio da irmã Luz. Então oremos pela família deste servo de Deus, que o Senhor convoca a sua presença no dia de hoje. Como disse Samuel, tombou hoje um príncipe em Israel. Boa noite, irmãos. Vamos nos levantar e cantar o nosso primeiro hino. Nosso mineiro temos tantas coisas. Coisas para se pensar.
ofertório uma palavra sobre o campo missionário. Este ano foi um ano para a nossa igreja muito abençoado no campo das missões. Todas as ofertas missionárias foram fielmente observadas pela igreja e, mais que isso, todas as ofertas missionárias nós batemos os recordes. Nós superamos todas as ofertas já entregues na vida desta igreja em 35 anos de trabalho neste lado. Fizemos um culto, fizemos um churrasco no terreno da igreja, comemorando as vitórias missionárias deste ano. Mas estamos agora numa emergência. Nós recebemos do Equador notícias de uma grande dificuldade que atravessa o país lá agora, inclusive basicamente na área econômica do país. A economia foi dolarizada, tudo lá agora é em dólar, e até para mandar o material que o missionário precisa mandar para a nossa igreja, ele não pode mandar, porque para mandar esse material são 18 dólares. Recebemos uma carta da igreja de Suzano, informando que ela já mandou todas as ofertas do ano, inclusive ela já adiantou o seu programa de ofertas, ela antecipou essas ofertas e já foram mandadas. Ocorre que o pastor Belmires está carecendo de um socorro especial. Inclusive o David Alejandro, o filho dele, esteve doente e ele precisou ter uns gastos de farmácia. Ele está com pendências lá, inclusive para pagar os remédios. Graças a Deus o menino está melhor, mas evidentemente ele precisou assisti-lo e ele precisou dessa medicação. E nós precisamos mandar agora uma importância para ele. Nós tivemos a reunião lá bastante comovidos, nós ficamos bastante comovidos e nós precisamos apressar a remessa de uma importância para ele. Nós temos um pouquinho aí, já uma parte, mas nós precisamos de pelo menos mais R$500 para juntarmos essa oferta e amanhã mesmo já fazer a remessa. Ele vai demorar uns 4 dias a 5 para receber e nós esperamos que mandando amanhã, na sexta-feira, essa oferta já esteja disponível para o nosso missionário lá. Então aqui hoje está sobre a mesa esta cesta. Eu sei que muitos irmãos talvez viessem despreparados, mas se você veio despreparado, você pode, por gentileza, anotar no papel o seu nome, e se você quer ajudar a sua igreja neste momento de uma convocação para nós reforçarmos esta oferta. Nós precisamos do mínimo de 500. Se realmente alguma coisa a mais vier, Deus tocar no seu coração, e você tiver essa disponibilidade para nos ajudar, e vier alguma coisa a mais, nós louvamos o nome do Senhor por isso. Porque, como disse o irmão Brandão, é uma oferta e é um investimento direto no campo missionário. Não vai passar por nenhum trâmite administrativo. É da caixa da igreja direto para o banco e para suprir as necessidades do homem de Deus que está lá no Equador, nos Andes, está na cordilheira, falando de Jesus Cristo. Ele diz que tem um material para mandar para nós dos trabalhos, fotos e relatórios, mas inclusive o dinheiro para remessa ele não dispõe. Então, além dos 500, nós ainda vamos mandar o equivalente em dólares para ele mandar para nós esse material. Então, nós apelamos para a igreja. Sabemos que é uma igreja muito sensível, muito amorosa por missões, e especialmente ama muito o irmão Belmires, que é nosso missionário lá no Equador. Então, agora no horário ou no momento do ofertório está uma cesta sobre a mesa. E você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, que esteja preparado hoje, você já pode colocar aí a sua oferta que nós vamos mandar amanhã. Pastor, eu não vim preparado, mas eu posso, no domingo que vem, eu posso nessa semana me preparar e eu entrego domingo. Muito bem, você escreve o nome num papel e eu vou dar tanto. A tesoureira já vai separar esse material e ficará stand-by aí, porque aí a igreja poderá, se tiver até adiantar alguma coisa, depois repor também na nossa tesouraria o que for necessário, porque nós vamos mandar de qualquer jeito amanhã, tá certo? Nós já colocamos isso no coração. Então, é este o pedido que tenho a fazer. Nós vamos, inclusive, durante o mês de novembro todinho, parte de dezembro, todos os domingos, nós vamos ter aqui ainda essa oportunidade para lembrar os irmãos que nós temos um missionário. Eu quero também dizer aos irmãos o seguinte: temos que estar preparados de provavelmente ter que assumi-lo integralmente. A igreja de Suzano
não disse que vai romper, né? Mas a Sandra conversou com o presidente da igreja e ela teve uma impressão, talvez, que a igreja vai rever essa questão do nosso, nós temos o convênio. E então, já hoje, conversando com a diretoria, já hoje conversando com a igreja na reunião, nós colocamos no nosso coração, se a igreja de Suzano realmente retirar do convênio, nós vamos assumir integralmente o nosso missionário, ficar só a nossa igreja, o privilégio vai ser nosso. Então, por isso também que já quero que os irmãos vão orando nesse sentido, tá bom? Então, nesse momento, você fique em oração na presença de Deus, os diáconos virão à frente, e hoje nós vamos inverter o negócio, nós vamos orar antes a Deus. Hoje nós vamos buscar o Senhor antes, certo? Porque Ele realmente, que conhece as necessidades da obra de Deus, Ele sabe o que o seu servo precisa lá no Equador. Nós não sabemos exatamente, sabemos que há uma necessidade urgente, mas Deus que conhece, nós vamos orar a Ele agora, para que Ele mesmo toque no nosso coração, no seu, no meu, e nós possamos dar uma resposta de amor e de socorro cristão ao homem de Deus que está trabalhando naquele país. Os diáconos, pois, por favor, venham até frente e nós iremos antecipar esta oração agora. Oremos. Senhor nosso Deus, nós vamos à Tua presença neste momento, Senhor, porque Tu nos concedes agora um novo desafio nesta noite. Tu sabes as necessidades do irmão Belmires, da irmã Jacinta e do David Alejandro, lá na Cordilheira dos Andes. As dificuldades da economia, o desemprego, a enfermidade do filho do Teu servo. Dificilmente ele nos liga, mas desta vez ele fez a ligação. E se ele o fez, temos a certeza de que há uma urgência, há uma necessidade de pronto atendimento da Tua igreja, Senhor. Nós temos essa responsabilidade, temos também esse privilégio de ter em nome de nossa igreja um missionário trabalhando no campo estrangeiro. Portanto, Senhor nosso Deus, neste momento nós te pedimos e desde já te agradecemos por aqueles irmãos e aquelas irmãs que certamente se colocarão em Tua presença para dar a sua parcela de contribuição para suprir esta necessidade, esta urgência nesta noite, para que amanhã, Senhor, com muita alegria, nossa tesoureira possa ir ao banco e fazer a remessa, para que nos próximos dias nós tenhamos a alegria de saber que o irmão Belmires e sua família estão supridos dessa necessidade neste momento. Desde já queremos te agradecer, porque Tu vais prover certamente os recursos do Teu Filho. Tu vai nos conceder certamente, Senhor nosso Deus, esse ensejo, essa oportunidade, esse privilégio. Se alguém hoje não estava pronto para isso, certamente pode propor alguma coisa no seu coração e já domingo que vem vir ao nosso encontro para se colocar ao nosso lado para fazermos juntos esse trabalho, Senhor. Muito obrigado, pois, por tudo aquilo que será entregue, aquilo que será consagrado, essa oferta especial para o irmão Belmires e também os dízimos, que Tu desde logo, Senhor, possa aceitá-los, Tu mesmo consagrá-los e Tu mesmo abençoar a Tua igreja para usar de uma maneira sábia nos interesses do Teu reino. Nós te oramos de todo o nosso coração, agradecidos, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém.
nós solicitamos depois que os irmãos da tesouraria nos deem um retorno, viu? Se nós temos já o suficiente para nós informarmos a igreja, tá bom? Então depois nós teremos que informar aos irmãos se realmente nós conseguimos suprir esta necessidade. Desde já, Deus abençoe ricamente a você, querido irmão, que pôde responder conosco a esta convocação.
Nós queremos agradecer aos irmãos, porque as ofertas montaram a 471,68. Quer dizer, faltam, para termos dinheiro para mandar amanhã, faltam 20 e poucos reais. Nós vamos completar isso. Os 500, podemos dizer então que temos os 500, faltam 20 e poucos, e certamente nós vamos arredondar isso para 500, e temos 630 reais em vales. Os irmãos vão resgatar nos próximos dias. Graças a Deus por isso. Deus abençoe a vocês. Que alegria no nosso coração. Que bênção para os irmãos que estão lá no campo precisando. Nós vamos ler a Bíblia e vamos meditar um pouquinho sobre o que está escrito em Romanos capítulo 9, a partir do verso 28, entrando pelo 10. Nós vamos ler um texto mais ou menos longo, mas fazer uma observaçãozinha aqui e ali a respeito do texto nesta noite. Romanos capítulo 9, versos 28 e seguintes, entrando pelo 10, onde Paulo vem falando da liberdade absoluta da graça de Deus. Ele vem começando ali no 6, ele trata dos gentios, trata dos judeus, e a essa altura ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é
o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías disse: ó, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente Moisés diz: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Eu gostaria, meus queridos irmãos, de hoje à noite, à luz deste longo texto, em alguns minutos, fazer alguns destaques sobre o tema: o senhorio de Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E lemos no 10: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O primeiro destaque sobre o senhorio de Cristo é sobre que relação tem Jesus como Senhor e Jesus como Salvador. E a relação é total, porque Jesus é Salvador porque é Senhor. E Jesus não salva ninguém, preste bem atenção, Jesus não salva ninguém que não o receba como Senhor. Esse primeiro destaque é pelo seguinte: existe um evangelicalismo hoje, é moda ser evangélico. Isso seria muito bom se realmente fosse pregado o evangelho. Meus irmãos, seria muito bom se ser evangélico significasse exatamente o que a Bíblia considera como evangélico. Seria muito bom ser evangélico se evangélico significasse aquilo que Deus espera que um homem seja perante Ele para ir para o céu. Ora, se ser evangélico não significa ser salvo, então não é bênção nenhuma ser moda, ser evangélico. Pelo contrário, é armadilha. A pessoa pensa que está salva. A pessoa pensa que está ok com Deus. A pessoa pensa que está o seu nome no livro da vida. E é aí que mora o perigo. A pessoa pensar. Há muitos pregadores
E muitos escritores, hoje em dia há muitos livros, e tem que se ter um cuidado muito grande para comprar livro hoje em dia. Porque infelizmente as livrarias evangélicas e as editoras evangélicas não estão se preocupando com o conteúdo. A grande preocupação hoje, porque aumentou o público evangélico, as expectativas hoje são muito maiores de comercializar os produtos chamados gospel ou evangélicos. Infelizmente, as editoras, infelizmente, os que vendem livros estão preocupados com o mercado. A preocupação é mercadológica, não é evangelística. A preocupação é mercadológica e não é evangelística. Então você entra numa livraria chamada livraria evangélica, sei lá o título que tem, e é campo minado. Você tem que ter cuidado para você saber o que vai comprar. Infelizmente. E então vem as propagandas, vem os cartazes, vem as malas diretas, promovendo obras com títulos chamativos, e milhares de cópias são vendidas. E a tese é esta: bom, você aceita Jesus como seu Salvador? Muito bem, você aceitou Jesus como seu Salvador. Então você está salvo. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Você está salvo. Agora depois você vai entrar numa luta, e Deus espera que um dia Ele seja também o seu Senhor. Você aceitou como seu Salvador? Ótimo. Ele é seu Salvador. Vai levando aí sua vida. Mas aí, Ele espera que um dia você possa tornar o Senhor da sua vida. Então eles estão fazendo uma distinção entre a pessoa aceitar Jesus como Salvador é uma coisa, e aceitar Jesus como Senhor é outra. Isso não é verdade. Então a primeira reflexão neste momento é sobre esta confusão que se faz hoje na pessoa de Cristo como Salvador e como Senhor, separando, como se fosse possível separar de Jesus Cristo a seu ofício, o seu senhorio do seu ofício de Salvador. Não existe isso. Ou nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, em consequência de aceitar como Senhor, Ele é meu Salvador, ou não existe salvação. Eu creio que é por isso que hoje há uma crise ética sem precedente na história do cristianismo. Eu não estou pensando em crise ética lá fora, não. Lá fora sempre foi mesmo. Certo? Eu não estou pensando em crise ética no mundo não convertido. Não estou pensando no pensamento secular, no homem lá fora, no homem ainda não reconciliado. Eu estou pensando na ética entre pessoas que estão dizendo que não são seguidoras de Jesus Cristo. Atletas de Cristo. Atletas de Cristo. E aí entra em campo, faz uma oração para ganhar a partida. E o pior é quando o artilheiro diz que é evangélico e o goleiro do time contrário também é evangélico. Que oração vai ser respondida? Mas isso não é pior. Faz a oração para ganhar a partida e nem termina a partida porque vai expulso porque xingou o juiz. Isso é evangelho? Está escrito na palavra de Deus claramente. Está escrito na palavra de Deus de uma maneira que qualquer um pode entender. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Você sabe o que isso significa? Então, primeiro destaque, primeiro pensamento: não há separação na Bíblia entre Salvador e Senhor. Jesus é Senhor e Salvador. E se a pessoa
recebeu uma mensagem que não confrontou essa pessoa com o direito de Jesus ser Senhor da vida dela, dali para frente, essa pessoa não se converteu. Essa pessoa adotou uma religião, essa pessoa adotou um conjunto de normas e de doutrinas, essa pessoa se submeteu a um ritual, formalidade, ritual, essa pessoa faz parte de um clube, mas essa pessoa não se converteu. E adotar religião não salva ninguém. Porque se adotar religião, ou se praticar os atos externos de uma religião salvasse, Israel estava todo salvo. E não é isso que Deus diz de Israel. Você quer povo mais religioso do que o povo hebreu? Eu não vejo outro povo mais religioso que o povo hebreu. Toda a vida do povo hebreu gira em torno do eixo religioso. Toda. O próprio rei era ungido pelo profeta. O rei, para reinar, tinha que fazer um pacto de ensinar a lei para o povo, conhecer ele mesmo, ter uma cópia lá do lado da cabeceira dele. Tinha que ter uma cópia da palavra de Deus na cabeceira do rei ali, para reinar de acordo com o que Deus está dizendo. Olha, os sacrifícios eram constantes, da manhã à noite. Era do nascer ao pôr do sol. A noite inteira ficavam os sacerdotes de plantão, acendendo as luzes, não se apagavam no tabernáculo 24 horas por dia. Cada colheita, cada gado vendido, cada negócio feito, religiosamente o dízimo de Deus estava ali. Você sabe que os judeus contribuíam, somando todas as ofertas, 27% das entradas anuais iam para a vida religiosa. É mais ou menos a carga tributária que normalmente se paga nos países avançados hoje. Aqui no Brasil nós pagamos por aí 25, alguma coisa assim por cento, nós pagamos de imposto no Brasil. Então não estava fora. Perceba que não estava fora. Só que esse imposto que nós pagamos aqui, nós pagamos para as autoridades seculares, nós pagamos para os administradores públicos, não tem nada a ver com religião. Tá certo? Nós pagamos, quem é que está administrando a cidade? É o PT? Eu pago o meu imposto, o PT que vai gastar o dinheiro do quanto ele quiser. Ou PSDB ou PPB. Agora lá em Israel não, o dinheiro era entregue no templo, gente. O dinheiro era entregue no templo. E era administrado à luz dos princípios religiosos. Nenhum dinheiro era dado como imposto puro e simples de um homem a outro. O imposto era dado como o Senhor, que era o rei. Deus era o rei de Israel, uma teocracia. Então eu não vejo na história da humanidade, na história da civilização, um povo que vivesse mais em função da religiosidade do que o judeu. Então, se ter religião salvasse, se circuncidar o 8º dia salva, se fazer sacrifício salva, se dar dízimo salva, se orar salva, se ler Bíblia salva, Israel estava inteirinho no céu. Não é o que o texto diz. Não é o que o texto diz. Isaías diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que vai ser salvo. Meu Deus do céu. Se Israel, o povo todo como areia, quer dizer, é uma quantidade incontável. Israel, diz Isaías, o número dos filhos de Israel, ainda que seja como a areia do mar, quer dizer, é extremamente numeroso e infelizmente o remanescente aqui será salvo. E é exatamente por causa disso. É um povo que sempre pensou em Deus como Salvador, mas nunca pensou em Deus como Senhor. Então não adianta ter religião. Não adianta. Jesus disse que no fim dos tempos, no juízo final, muitos virão dizendo: Senhor, nós na tua presença curamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo outro.
Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, por fogo eterno, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, não adianta fazer nada em meu nome, não adianta ter uma religião com meu nome de chancela, não adianta ter uma grife com o nome de Jesus Cristo. Isso não resolve o problema. Ou vocês se colocam sob o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, ou não tem céu para vocês. Não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda-feira, não tem... Ou Deus é Senhor, ou nada feito. Então as pessoas se convertem e não mudam de vida. E aí está acontecendo. As pessoas se convertem e não mudam de vida. Isso é preocupante, muito preocupante. Senhorio de Cristo. Seguir a Jesus, senhores, tem um preço, viu? Tem um preço. E eu gostaria, já concluindo alguma coisa, porque o tempo não nos permite explorar tão relevante assunto, mas vamos voltar a isso. Eu acho que devemos trabalhar mais nesta mina, para fortalecer o povo de Deus no que é ser salvo. Jesus conta algumas parábolas em Mateus 13. São parábolas do reino. Todo o capítulo 13 de Mateus são parábolas do reino. E vejam o seguinte, o que está escrito em Mateus 13, 44, 45, 46. Mateus 13, 44, 45, 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Meus queridos, eu faço uma pergunta. Jesus está preocupado aqui com a economia? Preocupação de Jesus aqui é economia? O cidadão está lá trabalhando na rocinha dele, né? Está lá, vai plantar as batatinhas dele, etc. De repente a enxada bate em alguma coisa, ele pensa que é uma pedra, vai abrir, é uma arca. É o baú da felicidade. Está cheio de ouro. É um tesouro incalculável. Ele nunca viu tanta joia. Isso não era difícil de acontecer no Oriente. Isso não era difícil de acontecer na Palestina, que era uma terra, era quintal de guerra aquilo ali. Era Egito subindo, era Babilônia descendo. Ali era um território de combate constante. E não raro as pessoas ricas tinham que fugir rapidamente. Então não era difícil, não havia poupança, não havia onde guardar. Então eles enterravam os seus valores. Enterrado mesmo. Aí fugiam com a roupa do corpo. Anos depois passou a guerra, volta todo mundo, aí ele vai lá, pega o tesourinho dele e continua a vida dele. Só que alguns não voltavam mais. Alguns morriam no exterior e o tesouro se perdia. Então não era uma coisa não era uma coisa incomum alguém de repente encontrar um tesouro desse por acaso. Você está lá lavrando a terra, está lá furando um poço, de repente você encontra um tesouro, você muda de vida. Então esse homem está lá, ele está trabalhando o terreno dele, não é dele, porque se ele foi vendeu tudo para comprar, que não era dele, tinha alugado o terreno. Terreno alugado. Achou o tesouro, escondeu lá, chega para o dono e falou: quero comprar esse terreno. Não tem obrigação nenhuma de dizer o que está lá. O terreno, vamos dizer, vale R$5.000. Ele chegou: olha, eu te dou 10, meu irmão. 10 mil. Ele falou: achei o mais louco que eu. Que beleza. Aí ele veio. A família censura, os amigos gostam dele. Pô, mas você, 10 mil por aqui, que não presta, você está fora desse, o que é isso? Não é? Mas ele está firme no propósito dele, ele compra mesmo. Porque
terreno não presta, rapaz. Você não está vendo, você está dando sangue lá e não sai nada, e você ainda paga o dobro. Só que no outro dia ele aparece o homem mais rico da cidade. O que acontece com o outro que valia 5 e vendeu por 10? Se suicida. Bom, a questão aqui não é de dinheiro. Jesus não está preocupado com a parte econômica, financeira. Não é uma questão de conta. Sabe qual é a questão aqui? É despojar-se de alguma coisa para ter outra. Esse é o princípio. É despojar-se de alguma coisa para algo ter outra, que não pode ter as duas. Então, no primeiro caso, um nem procurou. Ele não estava procurando tesouro. Ele estava no campo trabalhando, lavrando a terra, ganhando o seu suor ali da maneira mais difícil, na enxada. E por acaso encontrou. O caso do outro não, o outro estava procurando boas pérolas. É especialista na matéria, ele viaja para procurar. Ele faz pesquisas, né? Ele vai procurar uma e outra, ele está procurando. De repente ele acha o melhor de todos. Como é um pesquisador, como é o que está procurando, como é o que trabalha com isso, ele sabe o que tem nas mãos. Ele faz uma oferta irrecusável para o dono da pérola, porque ele precisou vender todos os haveres dele para ter a pérola de grande preço. Então, nos dois casos, ou a pessoa está procurando avidamente, ou a pessoa simplesmente encontra, sem ter procurado. O importante é que, encontrando, tem que fazer uma escolha. Eu diria que o caso do que trabalha no campo é mais o gentio que não estava procurando nada. De repente o evangelho chega, né? E ele aceita. E o caso do que procura pérolas é o judeu que está procurando, né? E de repente encontra. Agora, o que vai fazer quando encontra? Porque Jesus é o tesouro e Jesus é a pérola de grande preço. E para aceitar Jesus, tem que haver o que a Bíblia chama de negue-se a si mesmo. Ninguém prega essa mensagem. Se alguém quiser me seguir, quer dizer, já encontrou. Seguir a Jesus é porque já encontrou. Ele é Senhor e Salvador. Ele é o Deus Salvador. Jesus é o Deus que salva. Só Ele salva. Ele ganhou esse direito porque se fez homem e morreu por você e por mim. Não é João, não é José, não é Antônio, não é Maria, não é ninguém. Não é Cosme, Damião, não é São Jorge. Ele veio para morrer por nossos pecados. Ele disse: eu vim para esta hora e dou a minha vida em resgate de muitos. Eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tornar. E por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então encontrei um Salvador que veio ao meu encontro. Encontrei um Salvador que tomou a iniciativa. Ele veio me procurar. Eu não podia nunca ir até ele. Ele veio até mim. Mas para segui-lo agora, eu preciso negar-me a mim mesmo. Ou seja, o velho padrão de vida, valores, predileções, gostos pessoais, eu vou submeter a Jesus. Jesus, isso serve? Isso serve? Se Jesus disser isso não serve, eu deixo para trás. Isso é ser Jesus como Senhor. Tem que entender? Eu vou levar a Jesus as coisas que eu gosto. Eu vou levar as coisas que eu tenho predileção. Eu vou levar as coisas que me são preciosas e vou submeter ao meu Senhor. Senhor, isso serve para a minha vida? Se Jesus disser não serve, eu deixo. Isso é aceitar a Jesus Cristo como Senhor. Há uma mudança total nos nossos referenciais. Eu posso até continuar gostando daquilo, mas se Jesus falou que não serve, apesar de gostar, eu abandono. Deu para entender o que é isso? Gosto muito de uma cervejinha. Mas será que Jesus quer que eu viva tomando cerveja? Caipirinha, aperitivo, daiquiri, uísque. Eu vou para Jesus e diz assim: não vos embriagueis com vinho que não há contenda. Senhor, gosto de um vinho, mas não tomo mais. Quando eu passo numa adega, cai água na boca. Não é o meu caso. Mas não tomo mais, porque meu Senhor não quer.
E aí vocês usam a imaginação para o que vocês quiserem. Senhor, eu gosto muito de um filme de categorias proibidas. Eu gosto desse filme. Não vou negar que eu gosto. Mas Jesus, isso serve? Jesus vai dizer: tudo que é bom, honesto, é justo, é puro, é santo, seja isso que alimente o seu pensamento. Não serve mesmo. Isso é receber a Jesus Cristo como Senhor. E não é esse tipo de coisa que está acontecendo no meio evangélico em nossos dias. As pessoas não foram informadas bem o que é ter Jesus como Salvador. Eu vou concluir as considerações desta noite dizendo a vocês que é preciso pensar, é preciso refletir muito bem sobre isso. Jesus não é alguém que eu acrescento à minha vida. Não é isso. Minha vida vem, minha vida tem um desenho, minha vida tem uma estrutura, minha vida tem um conjunto de valores, de crenças e de posições filosóficas. Aí, em determinado momento, eu encontro Jesus, eu ponho Jesus junto com a minha vida e eu vou continuando. Jesus está aí, eu acrescentei, agora Jesus está na minha vida também. Mas toda aquela carga está junto e Jesus no meio. Isso nunca vai acontecer, nunca. Para Jesus entrar na vida, as coisas que o desagradam têm que sair da vida. Jesus, guarde bem no seu coração, não é alguém que eu acrescente à minha vida. Jesus é alguém que vem para a minha vida para reinar. Ele vem para desorganizar inteiramente os meus valores. Ele vem para construir integralmente os meus valores. E se isso não aconteceu na sua vida, reexamine a sua vida. Pode examinar a sua vida. Mas me batizei há 10 anos. Não tem problema, pode ser há 20. Mas sou pastor há 30. Examine a sua vida. Aliás, houve um pastor do Rio Grande do Sul que se converteu com a pregação dele mesmo. Verdade. Ele estudou a palavra de Deus, já era pastor já. Estudou a palavra de Deus e foi pregar aquele domingo à noite, e Deus usou mesmo. Ele chegou diante da igreja e disse: eu entendi agora, estou me convertendo, tem que começar tudo de novo. Batiza o pastor, começa tudo de novo. Porque não adianta ser pastor, não adianta. É um caso excepcionalíssimo, né, de alguém pregar um sermão e ele mesmo se converter. Mas equivale ao quê? A pessoa que examina a Bíblia e chega a uma conclusão. A Bíblia está dizendo uma coisa que não é verdade, não tem sido verdade na minha vida, agora eu entendi. Então ele veio para subverter, ele veio para desorganizar, ele veio para colocar ordem na casa, senão ele não é Senhor. E se ele não é Senhor, ele não é Salvador. Jesus não salva rebeldes, Jesus não salva subversivos, Jesus não salva corações empedernidos, Jesus não salva relutantes. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fora disso é religião, fora disso é cristianismo, fora disso é protestantismo, fora disso é catolicismo, fora disso é espiritismo, fora disso é qualquer outro ismo que você quiser, menos salvação. Pai querido, lemos a tua palavra nesta noite e tocamos um assunto de fundamental importância para uma conversão verdadeira: reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E evidentemente, Senhor, compreendendo que Jesus não salva o pecador que não se coloca humildemente aos seus pés para obedecê-lo e a segui-lo e viver em função da vontade dele. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nós te rogamos para que a tua palavra, que é tão clara, tão meridiana, tão transparente, tão simples que uma criança pode entender, mas os homens complicam porque não querem confrontar-se com o seu pecado e nem com as penas eternas. Essa palavra muitas vezes é deixada de lado, distorcida, ela é acomodada e adaptada ao bel prazer do pecador. Mas se não confessarmos a Jesus como Senhor, Ele não será o nosso Salvador.
Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Evangelho de verdade seja pregado, passando pelo arrependimento, pelo seguimento de Jesus, considerando a mais importante das dádivas, fazendo a escolha definitiva, radical, total da vida, para obter Jesus. Não há nada tão caro, tão custoso e tão difícil que não vale a pena sacrificar para ter a Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador e Mestre. Aplica, Senhor, tua palavra nos corações, para que possam crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que esta seja a experiência de todas as almas aqui presentes nesta noite. Em nome dele mesmo nós oramos. Amém. O encerramento será com o coro oficial. Depois, após o coro cantar, nós aguardaremos sentados o pós-lúdio para nos retirar.